Aqui nós estamos com a Bade. Olha lá. Aê! Olha só, é a primeira vez que a gente faz uma live, né, desse jeito, né? Então deixa eu apresentar aqui, né? Então primeiro aqui nós temos o Felipe, baixista da banda. Olha lá, Felipe, dá um salve lá. Salve! Aê! Daí aqui nós temos o Marcelo, dá um salve, Marcelo. Vai, Senhor! O Marcelo, joga a câmera aqui. O Marcelo, as igrejas que a gente visita, os pastores falam que é o melhor guitarrista do Brasil. Não. Né, Marcelo? Nunca, tô longe disso. Tá sim. Tá longe. É o melhor adorador. Temos a nossa secretária Marisa. Dá um salve aí, Marisa. Pai, Senhor. A Fabiana, que é Oi, povo! que faz a administração dos louvores. Tati. Fala aí, Tati, alguma coisa? Rapaz. A Cris. Pai, Senhor. Né? Aí tem o pivetinho, o Luiz Fernando, meu filho. Foto aqui, o Tiquinho aqui. O Luiz. Temos um outro filho meu, que é outro Luiz ali. E ele tem outra filha que tá gravando, viu, gente? Tem a Giovana, mostra se mostra aí, Giovana. Não, para, gente, que vergonha, credo. Vai lá, rapidinho, só mostra pra Jesus você. Cristo. Aê, a Giovana. E nosso grande amigo, pastor Marcos Ximenes, pastor da Assembleia de Deus. Pode ir. Amém, amém. Né, pastor? Amém. Então vamos lá. Hoje é uma data importante pra gente. Tem o Musta, tô esquecendo do Musta. Futuro tecladista! Futuro tecladista da BAD. Tá treinando, tá ensaiando bastante. Bom, 4 anos de BAD, né? A gente é uma data muito importante pra gente. E a gente fez uma primeira reunião, trouxe o pastor para fazer uma oração aqui pra gente. E eu queria, nesse tempo que a gente tem passado, né, nesses 4 anos, não tem sido muito fácil. A gente sabe que o louvor e a adoração, quando a gente se propõe a levar isso para o Senhor, a gente recebe muitas pedradas, são muitos tropeços pelos caminhos. É uma guerra muito grande, é uma batalha muito grande, mas nós temos vencido guerra a guerra, né? E por onde os pastores, os irmãos têm convidado a gente, né, para a gente estar adorando a Deus com vocês. Deus tem, assim, utilizado a banda como meio de levar a adoração, de abençoar a igreja, né? E também, assim, ultimamente, as igrejas que nós estamos indo, estamos recebendo também, acho que, muitas bênçãos, né, daquilo que vem da igreja através da palavra, através de algumas ministrações, né? E Deus tem falado bastante com a gente, então a gente somos muito gratos por isso, né? Eu vou ler aqui no livro de Mateus 10, que é o que tem, é a base principal da nossa banda, né? Que ela, no Mateus 10, 8, na parte B do versículo, ela fala assim: de graça recebeste, de graça dai, né? Então a banda hoje, Adoradores de Deus, a gente não cobra nenhum valor para ministrar, né? Pode ser igreja grande, igreja pequena, pode ser... A gente já tocou em loja de sapato, já tocamos lá, pastor, naquele de mulher lá, que a gente foi lá no... Casa de recuperação. Casa de recuperação, né? Então assim, a gente não mede esforços para estar levando a palavra de Deus. E assim, é de graça mesmo. Se a igreja não puder ajudar, colaborar com nada, nós vamos prestar a melhor adoração para Deus na sua igreja, né? Pode contar com a gente com isso, né? Então, baseado nisso, é aquilo que a gente vem, é o que nós acreditamos, né? Temos ouvido muitas pregações, muita palavra do nosso pastor, nos cultos de ensinamento, nos demais cultos. O quão doloroso é você levar a palavra, você ser responsável. E é um peso muito grande que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Tá? Dá. Por quê? Porque a gente somos simplesmente humanos. Somos nada. Mas quando a gente para e presta atenção, por que a gente é uma banda e por que nós fazemos isso? É só olhar pelo sacrifício que Deus fez por nós. Era Deus, Jesus se transformou em homem, né? Ele saiu da sua forma divina para se transformar, para morrer por nós.
quando a gente olha vários filmes que tem, ou quando a gente olha a Escritura, o tanto que Jesus sofreu por nós. Então, assim, a nossa dor é muito pequena pelo que Jesus sofreu. O suor de sangue de Jesus não é nada perante o suor que a gente tem para ficar treinando, para ficar ensaiando, para levar uma adoração. O jejum que nós fazemos, aqui na banda a gente faz um jejum por mês, né, que é de praxe da banda, antes do ensaio nosso e tudo mais, não é nada aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus passou. Então, o máximo de esforço que a gente consegue fazer, o máximo de esforço que a gente dá, é muito pequeno pelo aquilo que Deus nos deu, que vai ser a vida eterna, né? Então, nesse momento eu vou passar a palavra para o pastor. O pastor vai trazer uma breve ministração aqui para nós da banda Adoradores de Deus. E espero que vocês sejam muito abençoados por esse homem de Deus aí. Pastor, está contigo. Oi, gente, paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém? Amém! Olha só, eu quero dizer para vocês que eu vejo vocês como que muito mais do que uma banda, né? A gente tem aí uma amizade muito grande, e a nossa amizade ela ultrapassa qualquer denominação, qualquer placa de igreja, qualquer sacrifício até. Eu acho que tanto da parte de vocês com relação a mim, quanto da minha parte em relação a vocês, eu sei que não existe barreira que a gente não possa aí quebrar dentro da medida do possível para ajudar um ao outro. Então, Amém. Eu sempre me coloco assim nessa posição de ajudador, embora eu vejo que a minha ajuda no sentido físico assim é muito pouca, mas na questão da oração, da intercessão, e sempre oro para que o êxito de vocês seja muito bom por onde vocês passem, né? Beraldo, você me falou muito vagamente de como seria, né, aqui essa comemoração de vocês. Bom, eu acho muito bom estar aqui com vocês. Se eu pudesse, eu vinha nos ensaios aqui. Eu também. Amém. Se eu pudesse, eu viria, né? É longe, é muito longe, é complicado para vir aqui. Também eu não tenho assim esse tempo, né, disponível tanto, né? Mas como o nome da banda é Adoradores de Deus, né, eu pensei em alguma coisa sobre adoração, né? Só que eu não queria falar aqui hoje sobre liturgia ou sobre simplesmente ministrar ou responsabilidade de cada um, porque eu acho que isso é muito claro, muito óbvio, né? Todos nós sabemos da responsabilidade. O Fernando falou sobre quão é doloroso a caminhada, e é extremamente difícil, porque como humanos a gente tem as nossas limitações e também vem às vezes o desânimo. Todo mundo passa por isso, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre a questão da adoração em si. Amém? Então eu preparei aqui alguma coisa, pensei, escrevi aqui algumas coisas ainda hoje à tarde e queria passar para vocês. Posso ficar aqui sentado? Vocês Pode, querem? Amém. Fica à vontade, pastor. Tá tudo bem aí então? Tá bom. João capítulo 4, do versículo 20 ao 24, Jesus está tendo um papo com uma mulher samaritana e eles começam a falar sobre adoração. Jesus começa a falar sobre adoração. Aí ela vem e faz, no versículo 20, ela faz a seguinte observação. Ela diz assim: olha, Jesus, nossos pais adoravam sobre esse monte. Mas vós, judeus, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus falou para ela: mulher, pode crer-me que está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Jesus fala para ela. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem através de Jesus. Né? Jesus era judeu. Mas a hora é chegada, a hora está chegando,
E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá, isso é a parte mais importante do desfecho dessa conversa, né? E Jesus aqui revela para essa mulher o que ele não tinha revelado para nenhum doutor da lei, para ninguém. Jesus fala a coisa, chega ao ponto dela dizer assim, ah, Senhor, mas o Messias, quando ele vier, ele vai esclarecer a gente de todas as coisas. Aí ele olha para ela e fala assim, eu sou o Messias que estou falando contigo agora. Então Pilatos morria de perguntar, Senhor, fala aí. Ele não disse nada para Pilatos, não falou nada para Herodes, mas para essa mulher ele falou, eu sou o Messias, você está olhando para ele. Então, o que faz um adorador de Deus? A banda é a banda Adoradores de Deus. O que faz um adorador de Deus? Então, eu comecei falando aqui que as minhas ações para Deus, elas não devem ser para a causa de Deus, mas as minhas ações elas devem ser por causa de Deus. Então eu não devo simplesmente adorar ou preparar alguma coisa para a causa de Deus, mas por causa dele, por causa de Jesus. Então um adorador de Deus não é aquele que tem uma agenda voltada para a causa de Deus simplesmente. Um adorador de Deus não é uma pessoa que pratica ações para a causa divina apenas, embora isso esteja incluído no que se faz, né? Mas um adorador é aquele que a sua própria existência é uma adoração. Ou seja, o cara existe como a razão final do amor dele por Deus ou do amor de Deus por ele. Então, um adorador, ele é muito mais do que alguém que tem um ofício, ou de alguém que faz alguma coisa para Deus, ou se esmera em alguma responsabilidade ou alguma coisa. Um adorador, a existencialidade dele, ela é um motivo, a causa, o ponto final da adoração. O fato dele existir já mostra que é um adorador. Então, Deus não é cultuado pelo que eu faço apenas. Deus é cultuado pelo que eu sou. Então, a adoração, ela vem além daquilo que eu faço. É tanto que, quando dois irmãos, um trouxe do fruto da terra e o outro trouxe da carne e da gordura das suas ovelhas e foram apresentar a Deus, um era Abel, o outro era Caim, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, observe que, de uma forma muito sutil e clara também, a Bíblia fala que a adoração ela tem a ver com o que eu sou e não apenas com o que eu faço. Então, o que faz um adorador? Então, é por isso que Jesus aqui, conversando com essa mulher, irmãos, ele desmonta essa geografia, porque tanto os judeus quanto os samaritanos, eles tinham uma geografia. O samaritano, não, o lugar de adorar é no Monte Gerizim, a gente sobe lá o monte e vai adorar lá. Aí os judeus dizem, não é lá, é no templo. Deus deu o templo para que adoremos lá. E Jesus vai e desmancha essa geografia e ele fala que a adoração a Deus ela é independente de um lugar fixo. Nós vivemos nessa época em que a adoração ela independe de um lugar fixo, porque ela acontece na vida enquanto a gente caminha. Então, desde quando eu acordei hoje até quando eu dormirei, tudo aquilo que eu fiz faz parte da minha adoração. Não existe essa separação entre a minha vida secular e a minha vida religiosa, se é que eu posso dizer assim. Não. Tudo que existe na minha vida, na minha existência, tem que estar incluída em algum tipo de adoração. Né? Então, nós temos essa tendência de eleger um lugar para Deus, para que nele a gente possa adorar nesse lugar, como se Deus fosse alguém vaidoso, como a gente, que precisaria de um ponte para ali ele habitar. Então, a gente criou-se no meio evangélico essa ideia de que Deus precisa desse ponte, desse lugar. E a adoração, Jesus disse para essa mulher que ela não depende mais de um lugar específico. Ela não acontece em nenhum lugar, porque ela acontece dentro da gente. E se ela está dentro da gente, então ela acontece em qualquer lugar.
Então, ao mesmo tempo que eu digo que ela não acontece em nenhum lugar, ela também acontece em qualquer lugar. Por quê? Porque a adoração está dentro de mim. Né? Então, o caso da Bade, não é que vocês vão sair para a agenda para adorar. Não. Aquilo ali é só uma extensão daquilo que já faz parte da vida de vocês. Né? Então, existe a adoração que ele fala que é em espírito e em verdade, é a adoração do íntimo, a adoração da consciência, a adoração de um coração sincero, de um coração obediente, que se volta para Deus, não simplesmente para fazer alguma coisa, mas porque existe em nós uma tremenda insatisfação com aquilo que a gente é, e aí o Senhor vem e nos abraça, nos resgata, e todo o nosso desejo de fazer alguma coisa para Ele tem a ver com a gratidão que a gente tem por aquilo que Ele fez por nós. E não simplesmente eu queira fazer alguma coisa para me sentir merecedor da graça dele. Eu nunca serei merecedor da graça de Deus. Mas já que Ele me alcançou e me abraçou, então a minha vida deve ser um culto. Né? A minha vida é a liturgia do culto. Então, a adoração ela vem antes daquilo que eu faço. Existe muita adoração de alma. E Jesus ele fez questão de dizer aqui sobre a adoração em espírito e em verdade, que é diferente da adoração de alma. Porque a adoração geralmente de alma, que eu não estou falando que quando você adora em espírito e em verdade, tua alma não está adorando, claro, ela adora também com a consciência, com a razão, que tem a ver com a alma. Mas a gente se acostumou a achar que culto é aquele lugar onde tem uma banda tocando, um pastor ministrando, e pessoas gritando, outros se alegrando. A gente se acostumou a pensar assim. Na verdade, Jesus vem aqui e desconstrói isso. Né? Diz que o culto é em qualquer lugar, porque ele acontece dentro da gente. Então, esse culto da alma que eu estou falando aqui, que não tem a ver com o culto do Espírito, é o culto da emoção em si. É o culto do barulho. É o culto onde você vê gente entrando em transe. É o culto onde você vê almas agoniadas, nervosas. É o culto onde você vê gente aflita. Então esse culto de alma não é uma adoração em espírito e em verdade. Às vezes é um culto do desesperado, da pessoa que vai ali para ter ali um anestesiamento da sua vida. Quantas pessoas não buscam a igreja, mas não querem mesmo. Não buscam porque querem adorar em espírito e em verdade. Elas querem um passe, elas querem um anestesiamento de alma. Talvez a carga está muito pesada, eu vou ali. Quem sabe Deus fala alguma coisa para mim e eu volto para casa pelo menos acreditando ou ilusoriamente com uma ideia diferente. Isso é o culto de alma que Jesus fala, que não tem a ver com o culto em espírito e em verdade. A pergunta seria, nós adoramos mesmo a Deus em espírito e em verdade? O que é essa adoração em espírito e em verdade? A maioria de nós, e das pessoas que a gente conhece, fala, tem um ofício, na verdade, de adorador, mas não é adorador. Muita gente que eu conheço tem aquilo como um ofício, como uma profissão, mas não chega a ser um adorador. Individualmente, está muito longe, não passa nem perto do que é realmente adorar. E toda vez que a gente tem a adoração como um ofício, é capaz de você, por causa do ofício, você passar por cima de uma pessoa doente, caída na estrada e não socorrer por causa do ofício. Foi justamente o que aconteceu com aqueles que passaram pelo homem que estava caído na beira da estrada. Vocês observem que, às vezes, a religião, em nome de uma coisa boa, que é a adoração, ela, às vezes, desconstrói a cabeça da pessoa e vai deixando a pessoa doente. Que não deveria ser assim. Que não deveria ser assim. Fernando, aqueles dois homens, um era sacerdote, o outro era levita. Eram gente que era envolvida com o trabalho, com o ofício do templo. Então, o ofício deles falou muito mais alto do que o amor, a ponto deles passarem pelo homem, deixarem lá caído, não cuidaram das feridas, não trataram, e a Bíblia, Jesus vem e conta a história de que o samaritano, que era aquela pessoa que
não tinha ofício nenhum, não tinha nada a ver com judeu, com nada, eram considerados porcos daquela época, gente imunda, o cara vai lá e socorre. Então olha só, às vezes a gente se preocupa tanto com a questão do ofício adorar, que a gente esquece realmente que a gente se perdeu no caminho. Os fariseus eram gente assim. Fariseus era gente que eles se preocupavam tanto com a palavra, com a lei, que eles aplicavam a lei, embora estivesse matando a viúva do outro lado, o órfão, massacrando as pessoas, mas eles aplicavam a lei a risco. Então Jesus chega e diz, olha, isso não é, vocês são loucos, isso não é a forma de adorar ao Pai em espírito e em verdade. E essa conversa ele estava tendo com essa mulher. Então essa adoração como ofício, ela nos faz a gente se perder no caminho, né? Vai fazer de você, você vai fazer do seu ofício como se fosse um ídolo. Tem gente que constrói o seu próprio ídolo. Põe o seu ídolo debaixo do braço e vai para a igreja achando que está adorando a Deus em espírito e verdade, mas está adorando o seu ídolo, que é o seu ofício. Era o caso daqueles 2 homens que passaram por aquele homem caído na estrada. Muita gente que tem o ofício de adorador, ele não suporta o silêncio do quarto dele. Ele não aguenta. Porque não existe adoração nele. Existe a adoração de alma, do frenesi, do barulho, do transe, da coisa toda. Mas quando ele se acha só, quando ele se sente sozinho ali, não tem adoração, não tem expressão nenhuma, não tem comunhão, não tem leitura. Se ele lê a Bíblia é como ele lê um livro qualquer, ele não sente Deus falando com ele, ele não conversa, a oração dele é uma oração vazia, sem emoção, sem sentimento nenhum. E isso é prova de adoração de alma. E é por isso que Jesus sempre fala, é em espírito e em verdade. E o que é o espírito? O espírito é o que realmente é. O espírito ele é a gente sem máscara. É o que eu realmente sou em Cristo. Não tem nada a ver com aquilo que eu mostro. A adoração ao espírito tem a ver com aquilo que eu sou e não que eu mostro. Então muitos de nós, a gente não sabe nem mais o que a gente é em alguns casos. A gente não sabe mais quem nós somos, porque a gente está longe de si mesmo. Como que eu fico longe de mim? Porque a gente criou várias camadas em torno de nós. E essas camadas nos impedem de adorar em espírito e em verdade. Que tipo de camada? Antes de mim tem a minha reputação. É o pastor Marcos, é a Fabiana Beraldo, é a Abade, é o Fernando, é o Marcelo. Criou-se aquela reputação em volta de mim. Aí tem a reputação, tem a minha imagem, tem as minhas manias que estão em volta de mim, tem os meus traumas, tem o meu olhar referente à vida, tem as minhas mágoas, tem as minhas interpretações, tem os meus julgamentos, tem as minhas sombras, os meus medos. Todas essas coisas em volta de mim me impedem de adorar em espírito e em verdade. E Jesus estava dizendo que se por um momento a gente ficasse livre disso tudo, a gente não teria dificuldade de adorar em espírito e em verdade. E aí a gente adora uma máscara, a gente adora um escamoteamento, a gente adora uma persona. A gente adora uma reputação. A gente gosta disso. Vive a nossa natureza ruim. E isso impede de eu ser um adorador em espírito e em verdade. Agora, eu queria dizer que nosso chamado, o chamado da Abade, o chamado de todos nós, que o chamado da Abade não é diferente de nenhuma outra pessoa. Não é? Embora o direcionamento do chamado de vocês seja uma coisa específica, mas o chamado para adoração é de forma global, engloba todas as pessoas, você é muito mais do que essas camadas. A Abade é muito mais do que as pessoas veem por aí. Tem a ver quando você está sozinha na sua casa, tem a ver quando você está sozinho no seu trabalho, tem a ver com que você está lá no seu computador, construindo aquelas coisas, fazendo as suas ideias, os seus planos. Dali tem que ter adoração, para que quando chegar diante de onde vocês vão se apresentar, não seja uma coisa simplesmente para apresentar, mas seja algo que já vem durante o dia inteiro.
que já é uma coisa natural de você. É um fruto que não vai ter esforço nenhum para sair. Então, tem muita coisa que a gente acha que é a gente e até chama de gente, né? Mas que na verdade não é a gente. É só uma cara, é só uma máscara que a gente colocou. E Jesus disse que para adorar em espírito em verdade, eu tenho que chegar com a alma nua, despida. É tanto que quando Adão foi ser preso, que ele chama Adão, Adão, cadê você? Adão estava com uma tampinha de folha de figueira. Ele falou, rapaz, eu prefiro você nu do que com tanga, porque quando você quer se cobrir, aí você automaticamente está tentando bloquear alguma coisa. E a gente não consegue fazer aí uma cortina diante de Deus. Então, somente o eu mesmo, o eu, Marcos Mendes, só eu realmente consigo adorar em espírito e em verdade. Aquilo que vocês sabem de mim, talvez não adoro, talvez seja só aquilo que vocês veem. Mas somente o meu eu, quem conhece o meu eu realmente é só Deus e a individualidade nossa, somente o nosso eu de verdade, o eu verdadeiro, esse é que adora em espírito e em verdade. Então a adoração é eu, diante de Deus, sem produção, sem escamoteamento, sem cortina, sem nada. E aí a Bíblia diz, Jesus fala, a estes o Pai procura. Amém. A estes Deus procura. Então, por isso, Jesus se deixou adorar por gente que a gente talvez nem concorde. Por exemplo, Jesus se deixou adorar por um centurião. Não é? Que a gente olhava, que a religiosidade da época olhava e dizia, esse cara tá... Jesus se deixou adorar por uma prostituta, coisa que a religião não aceitaria jamais. Jesus se deixa adorar por uma mulher cananeia, lá de Tiro e Sidom, que chega e vai atrás de Jesus, e Jesus simplesmente vai testando ali se ela realmente era humilde o suficiente para receber aquilo que ela tinha vindo buscar, mas ela surpreende Jesus, dá a volta, se prostra e o adora. Olha que coisa. Ali não tinha, Fabiana, escamoteamento, ali não tinha máscara nenhuma, era a pessoa em si. Entendeu, irmãos? Então a adoração é a gente, totalmente aberto, escancarado, sem máscara diante de Deus. Jesus se deixou adorar por publicano, por gente de reputação questionável, não é? Então, eu quero finalizar, que o Fernando falou que era breve, né? A palavra. E então eu quero partir para o final, finalmente, né? Seja um adorador, então, nos seus atos. Seja um adorador nos seus gestos, nos seus olhares. Como é que você olha as pessoas? Como é que você olha a vida? Como é que você olha o próximo? Como é que você interpreta a vida? O exemplo de adoração estava claro assim na pessoa de Jesus. Jesus tinha tempo para ser reverenciado pelas crianças. Jesus tinha tempo para admirar passarinhos. Jesus tinha tempo para olhar os lírios do campo. Jesus tinha tempo para conversar com a mulher sozinha em pleno meio-dia, que é o caso dessa aqui do texto que eu li. Jesus tinha tempo para conversar com todas as pessoas, porque a vida dele era adoração. Então ele não estava desesperado. Eu tenho só 3 anos para cumprir meu ministério, eu preciso correr, eu preciso alcançar o maior número de pessoas. Não, você não vê Jesus desesperado com nada. Tinha tempo para tudo, para todas as coisas. Não ficou levantando bandeira. Não ficou dizendo, vamos levantar, vamos fazer uma passeata para isso, para aquilo. Ele não fez isso, simplesmente ele viveu a adoração ao Pai. Ele diz, a mensagem que eu prego, que eu falo, não é minha, mas vem do Pai. Qual é a missão da Bade? É transmitir a mensagem do Pai. Não deixem que o ofício ultrapassem o amor. O ofício, ele não pode ser maior do que o amor. Se o ofício da Bade ultrapassar o amor, a gente se torna fariseu na caminhada. E fariseu foi aquela galera que começou muito bem e terminou mal. Então, seja um adorador nos seus atos, nos seus gestos, nos seus olhares, na interpretação da vida, na sua participação com a família, no seu assentar, na hora que você levanta para tomar café. Eu tenho raríssimas oportunidades de tomar café com a minha família inteira.
Eu não lembro a última vez que eu sentei com as minhas filhas para tomar café da manhã. Porque eu saio, depois minha esposa sai, depois a outra sai, depois a outra sai. É raro a gente se encontrar para almoçar. Então, quando a gente se encontra no final de semana, a gente senta para comer, é um momento muito bom, um momento de adoração aquilo ali. Não tem culto, não tem igreja, não tem pastor, não tem nada. Ali só tem pai, esposa e filhas. Então, seja um adorador na sua participação na família, na sua vida social. Tá? A gente não é alguém perdido aí e que vive uma vida exclusivista. Não, nós temos que se preocupar com o social sim, com as pessoas sim, com quem está caído na estrada sim. Nós temos que participar. Isso é adoração. Seja um adorador na sua sabedoria no falar, na sua forma em chamar a atenção, na sua forma em transmitir uma verdade com graça. Seja um adorador no seu autocontrole, no seu domínio próprio. Seja um adorador na forma em que você vai transmitir, mas também tem a percepção de que você tem que ter um ouvido também para poder receber o outro lado. Seja um adorador nessa parte. Você é a igreja. Jesus disse para aquela mulher: os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele diz: não tem mais lugar, não tem mais geografia. Você agora é a igreja. Você agora é o templo. Você agora é o santuário. Congregar, esse ajuntamento aqui, o ajuntamento na igreja, onde vocês vão, é só um encontro. E esse encontro, a Bíblia diz que tem que ser para melhor. Não importa se tem 2 ou 3, se tem 300 ou 3.000, não importa. O que importa é que a adoração deve acontecer em todo o tempo. Então, eu passo o dia em que a minha vida e a minha existência é uma forma de adorar a Deus. E aí, quando eu me reúno, eu encorajo. Porque o que é a igreja? É gente alcançada pela graça de Deus que se reúnem a fim de se estimularem ao discipulado, à ajuda e alcançarem outras pessoas. O que foge disso é clube, é aglomeração sem sentido nenhum. Entendeu? Então, com a família, tomando café, fazendo as refeições, quando a gente acorda, quando a gente se alegra com o trabalho realizado, com o ensaio bem concluído, não é? Quando a gente se alegra com a ministração que foi feita e as vidas foram alcançadas. Então se alegrem com tudo isso. Quando chega do trabalho, quando agradece a Deus, eu amo voltar para casa. Encontrar as minhas mulheres tudo em casa. Está sendo ao vivo, né? As mulheres. Amém. Todo mundo aqui sabe, né, gente? É a esposa e as filhas, e agora a sobrinha. Mas eu gosto de voltar para casa, eu gosto de encontrá-las em casa. Eu gosto de chegar em casa com as sacolas. Isso é uma forma que eu sei que eu estou adorando a Deus com aquilo. Entendeu? Tem a ver com a minha vontade de ser útil, de servir a alguma coisa. Essas são algumas palavras que eu pensei, assim, rapidamente, para trazer para os irmãos, e que esta forma de adoração seja uma coisa tão natural que vocês não tenham esforço nenhum para fazer isso. Que você seja um adorador naturalmente. Se estiver ligado na videira, a coisa acontece naturalmente. Se for um ramo seco, aí fica complicado, não é? Mas que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que a palavra de Deus continue aí, sabe? Retumbando em cada coração. Né? Amém. Às vezes eu falo coisas, eu até excluí do meu vocabulário, eu não sei nem porque que eu digo. Aliás, às vezes na hora eu não sei, mas depois eu sei. Um domingo, terça-feira passada, eu trouxe uma mensagem na igreja que falava sobre quando a gente decide não amar. Estou falando sobre amor, desejando amor. Quando a gente decide não amar, o que acontece? E aí uma das frases que eu disse é que quando a gente decide não amar, a gente vai se tornando assassino das pessoas, a gente vai matando as pessoas. Assassinando da mente, no coração, com o nosso desprezo, às vezes com a nossa falta de sensatez, né? Falta de percepção, falta de um olhar mais humano. E aí eu falei, mas meu Deus do céu, eu estou pregando para essa gente, falando que os irmãos podem estar se sentindo, sendo homicidas. Que coisa grotesca, que coisa dura de eu falar para a igreja. Antes de eu chegar em casa, o irmão já manda mensagem: pastor, essa palavra foi para mim.
E o Senhor falou exatamente o que está passando no meu coração. Está passando isso, uma coisa que eu jamais imaginava que passava no coração daquele moço, as energias assassinas que viajavam dentro dele, literalmente, de formar planos e projetos, de coisa que está envolvendo a família dele, e de coisas que, assim, muito dolorosa. Ele estava criando na mente dele um assassinato. Agora imagina se eu simplesmente digo, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou falar isso não, que é muito pesado para a igreja. Mas somos humanos. E às vezes essas coisas viajam dentro da gente. Então, eu creio que o que eu falei aqui hoje é algo realmente que Deus colocou em meu coração. Vocês possam ser abençoados e me abençoe. Orem por mim, porque do mesmo jeito que é difícil para vocês, para mim é um pouquinho mais. Amém. Tá bom? Deus abençoe, Beraldo. Obrigado. Amém. Pastor, muito obrigado pela mensagem. Eu acho que tudo aquilo que foi colocado aqui, a gente tem vivido, né? Toda a palavra. Eu até não falei nada contigo, porque a Fabiana falou, mas você falou alguma coisa com o pastor? Comentou, eu falei assim, não. Eu falei com o pastor, vim trazer uma palavra e não falei nada, porque assim, tem que ser direcionado pelo Espírito. A nossa vida é essa. Temos que ser cheios de Espírito Santo para levar para as pessoas, para tocar as pessoas, né? Eu vou pedir para a Tatiana entrar, dar o meu filho aqui. O Wesley chegou, estava no trabalho. Cadê você, Wesley? Wesley, estamos aqui. Oi? Estamos aqui no corredor. Pode vir aqui. Wesley, gente, é o nosso batera, estava trabalhando, então está chegando agora aqui para a nossa reunião. Cadê você, Wesley? Eu vou pedir pro... Aqui, Wesley, dá um tchauzinho aqui pra câmera, que você está sendo... Aê, Sorria, você está sendo filmado. Daqui o bebezinho aqui. Pastor, eu vou pedir para você fazer uma oração pela banda. E em seguida eu vou passar para Fabiana fazer uma... Se ela quiser falar alguma coisa, né, ministrar. E o trio aqui trazer uma canção, né, pra gente fechar aqui esses 4 anos aqui. Tá bom? Pastor, não precisa levantar, pode ser sentado mesmo. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por uma história, né, que se inicia sem muita programação. A gente percebe que ninguém sentou para formar uma banda. As coisas foram acontecendo naturalmente, como tudo na vida que acontece naturalmente é muito mais puro, mais simples, né, do que se sentar para programar. E tomou proporções assim muito maravilhosas, tanto na vida de vocês como na vida das pessoas com quem, através da adoração de vocês, o Espírito alcançou. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, pedir que Ele prolongue esse tempo aí não digo de vocês, digo da gente juntos, né? Eu sinto muita falta de estar com vocês, né? Então que Deus prolongue esse momento da gente juntos aí, e que Pastor foi baixista da banda, né? Não. Essa história aí não procede. Lá na cidade de Tiradentes. Foi na cidade de Tiradentes. Não. Porque tudo errado aquele dia, não nada assim. Foi Marcelo, o cara chegar aqui, o cara vai fazer tudo errado. Jamais passa por Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Amado Salvador, Senhor, te adoramos. nós te louvamos, Pai, por essa noite, por esse aniversário, por esse amado, encontro, por essa te adorar, reunião levar a tão palavra, singela, sublime, da sua simples na tua adoração. presença. Agradeço pela vida Sabemos do que Pedro, teu pela vida do Espírito está aqui Marcelo, pela vida conosco, do Lúcio, teu Pai, Filho pela vida da Jesus. Marisa, pela vida E da nós te louvamos, Fabiana, Pai, por pela tua vida da bondade Tatiana, para pela com vida cada da um dos teus Cris, filhos. pela vida do Wesley, Queremos te pedir a pela vida tua do pastor misericórdia, que teu nos amor, ajuda nessa caminhada, para amado, que nosso a cada filho, vez mais os amado. teus filhos se Venha, sintam Senhor, encorajados, abençoar, engajados cada dia, nesse Senhor, trabalho, Senhor. prospere O os Senhor venha nossos passos, fortalecer a Pai, vida de cada um dos teus filhos, que cada vez mais eles se sintam comprometidos com aquilo que está sendo proposto para cada um deles. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não seja apenas um encontro, um momento, uma apresentação, mas que em cada vez o Senhor possa trazer coisas novas,
ensinamentos novos para o coração dos teus filhos. Abençoe as famílias de cada um dos teus filhos. Nós sabemos que cada um tem as suas inquietações, os seus dilemas, ó Pai, as suas tribulações, os seus problemas, mas que através do teu Espírito e da adoração, o Senhor venha dar graça a cada um dos teus filhos, para que eles possam transpor cada dificuldade com toda serenidade no Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha prover aquilo que precisa ser manifestado, que o Senhor venha colocar nos devidos lugares aquilo que precisa ser colocado, que a Tua mão alcance, que a Tua mão direcione estas vidas, que ainda que eles não entendam, mas que o Teu Espírito seja mais forte do que a própria vontade deles, para direcionar onde Tu queres, não apenas onde eles querem. Senhor Jesus Cristo, que sejamos sensíveis à Tua voz. Senhor, que não nos dobremos a nenhuma moda teológica, que não nos dobremos, Senhor, às nossas próprias vontades, que não nos deixa, Senhor, fazer da adoração apenas um ofício na nossa vida, mas que isso seja parte da nossa vida, que isso seja a nossa vida, desde quando nós acordamos até a hora que nós dormimos, que a nossa vida seja o culto a Ti, Pai. E que o momento em que se apresentemos seja apenas para mostrar aquilo que o Senhor já tem feito em nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que esses 4 anos que os Teus filhos passaram juntos para esse propósito, a Tua mão até aqui os trouxe, os direcionou. Cremos, ó Pai, que daqui para frente o Senhor continuará direcionando a cada um dos Teus filhos com a Tua bênção e com a Tua graça, Pai. Eu sei, Senhor, que apesar de todas as portas que o Senhor tem aberto, mas existem muitas ainda que serão abertas. Eu creio nisso, eu sei disso, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que enquanto essa porta não se abre, que o Senhor venha dando aí o escape na vida dos Teus filhos, o fortalecimento na vida dos Teus filhos, para que eles, durante a caminhada, não venham, ainda que se cansem, mas não venham desanimar na caminhada, Senhor. Porque a Tua palavra diz que, ainda que a gente se canse, mas o Senhor renova as nossas forças, ó Pai. Que nesta noite, neste momento, o Senhor venha fortalecer, renovar a força de cada membro da base, Pai, para que eles possam continuar com a Tua obra, com o Teu reino e com a adoração. É o que eu te peço, com toda a alegria no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Fabiana? Amém. Primeiramente eu quero agradecer ao pastor. Às vezes eu me pego pensando assim, pastor Marcos não é só o nosso pastor, mas para quem não sabe, ele é padrinho do meu casamento. E um amigo, nossa, conheceu essa menina que tá filmando aí, que chorava, né, pastor? E da forma que nós nos conhecemos, né? E saber que o Senhor já estava nos vendo aqui, agora. E tanta gente veio da banda, tanta gente foi. A gente às vezes já foi questionado aonde a gente quer chegar. E eu só tenho algo no meu coração. Eu só quero ser melhor. Quero chegar no céu. É só isso que eu quero. Deus, ele tem sido muito bom com a gente. Às vezes há trancos e barrancos, como já foi dito. Às vezes vontade de jogar tudo pro alto. E que seria mais fácil. Mas Jesus poderia ter feito isso. Ter jogado tudo pro alto, porque a dor que ele iria enfrentar seria maior. E ele já tinha visto isso antes. Mas por amor. Tudo é o amor. Tudo é o amor. Por isso que ele diz que o amor é tudo. Ele cobre tudo. Ele tudo espera. Ele tudo suporta. É o amor. E eu louvo ao Senhor porque, embora às vezes a gente quebra o pau, às vezes a gente se desentende, a gente quebra o pau. Quebra, gente. Às vezes o pau fecha, né? Por falhas nossas.
pro lado. Mas Deus, ele tem sido tão maravilhoso que nisso ele tem usado um ao outro aqui para moldar o caráter dele em nós. Então ele tem trazido paciência, ele tem trazido amadurecimento. Mas é uma coisa certa, a gente quebra o pau, mas a gente se ama. Amém. Tem que ser assim, senão... A gente quebra o pau, mas a Valeria a gente pena. se ama. Eu sou grata a Deus pela vida do meu marido, que às vezes eu falo assim, ó, chega, já deu. Eu falo assim. E ele fala, não, como assim não? Porque se a gente fizer isso, vai ir de contradição a tudo que a gente prega e que a gente ministra. É o amor. Não é hora de desistir, vamos em frente. Vamos em frente. Com a ajuda do Espírito Santo. Porque só Ele é capaz de convencer o homem do pecado. Só Ele é capaz. Então eu quero agradecer, dizer que eu amo a todos que estão aqui. Amo demais. Eu faria qualquer coisa, daria qualquer coisa para que isso nunca se acabasse. Às vezes a gente conversa aqui e a gente fala que a gente quer estar velhinho, né? Tomando chá na sacada da nossa casa, olhando os nossos netos e relembrando das igrejas em que a gente passou e pessoas que a gente alcançou, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E a gente sabe que a gente alcançou muitas almas. Através do louvor, que é o que a gente sabe fazer e o que a gente ama fazer. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor, que eu sei que a gente está debaixo da proteção espiritual dele. O pastor também sempre pode contar com as nossas orações, a gente também está sempre orando. E vamos ver, né? A gente não pode ver o futuro, o que Deus quer, para onde Deus vai nos levar. Eu só quero ir para o céu e fazer aquilo que está debaixo do direcionamento de Deus. Porque se a gente não estiver no direcionamento de Deus, aí Então eu agradeço a todos, ao pastor principalmente. E bola pra frente, continuemos por mais 4, por mais 8 anos, por mais 16. E os nossos filhos nos substituam. Aí, ó, Dê continuidade. dê continuidade à obra. Que Deus abençoe você que ficou até agora aí nos ouvindo, que vai ouvir, que você seja abençoado. Um beijo pra vocês. Amém? Qual louvor? Vamos encerrar com o louvor, né? Vamos fazer o que o pastor ama, que é o Chora Israel. Os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu
Amém. Valeu, obrigado. Olá, galera, vamos dar um salve lá. Salve! Tchau, tchau, tchau. Tchau.